Colocar açúcar junto com atrativo na isca PET, colocar açúcar junto com a cera e o atrativo na isca PET, aumenta a chance de eu capturar uma colônia de abelha sem ferrão? Primeira coisa para a gente conseguir formular uma opinião sobre isso é entender as funções que existem dentro de uma colônia de abelha sem ferrão. Galera, é muito simples. Isso pesquisas já comprovaram, tá? Vamos lá. Existem diferentes funções dentro de uma colônia de abelha sem ferrão e normalmente uma abelha operária passa por todas as funções dentro de uma colônia até ser destinada ao trabalho externo a partir da metade da vida dela. É um trabalho que exige mais experiência. A partir desse momento, ela normalmente fica neste trabalho externo único até o fim de sua vida. Ela pode, é claro, que ir migrando dependendo da colônia, dependendo do genótipo, dependendo da região, mas normalmente ela fica nesse trabalho externo até o fim da sua vida. O que vai acontecer? Ela vai passar por todos esses trabalhos internos, coletando lixo, ajudando na construção do ninho, ajudando no aprovisionamento do alimento coletado, ajudando no aprovisionamento das células de cria, na operculação das células de cria, acompanhando a rainha no trabalho de postura, enfim, tudo que tem para trabalhar dentro da colônia uma abelha vai fazer. Aí chegou na metade da vida dela, ela vai ser destinada aos trabalhos externos. Nos trabalhos externos a gente tem três principais divisões de funções. A gente tem a abelha escoteira, que é a abelha responsável por buscar novos locais para a construção de novos ninhos. É a abelha que a gente que quer ter capturas de sucesso deve dedicar atenção, a abelha escoteira. A gente tem a abelha campeira, que é a abelha que sai para o campo forragear, coletar o alimento que a colônia vai precisar, néctar, pólen e resinas. Atentem-se a abelha campeira e a escoteira, que vão fazer muito sentido do que eu vou explicar para vocês. E a gente tem a terceira divisão de trabalho, que são as guardas da colônia, as vigias, né? As que fazem o trabalho de guardar, proteger, defender, vigiar esse ninho contra inimigos naturais, contra predadores, contra invasores. Dentre esses três tipos de trabalho, a gente tem dois que vão fazer muito sentido para a explicação que eu vou dar para vocês sobre essa questão do açúcar na isca PET. As campeiras e as escoteiras. As campeiras, elas estão indo atrás do quê? Alimento. Uma campeira não vai procurar oco para construir ninho, uma campeira vai procurar néctar e pólen para se alimentar, resina para trazer para o ninho, ela vai trazer as provisões para o ninho. Uma escoteira está procurando o quê? Oco para construção de outros ninhos, para reprodução. Ela não está procurando néctar e pólen, nem vai se atentar a isso. Então a gente tem dois diferentes trabalhos completamente antagônicos, né? Um é coletar alimento, outro é procurar lugar para construir ninho, que não se misturam. E as abelhas que cumprem cada uma de suas funções dentro das colônias, elas cumprem as suas funções. Se ela está no momento de coletar alimento, ela não vai fazer vigia. Se ela está no momento de fazer vigia, ela não vai coletar alimento. Se ela está no momento de buscar locais para construir ninho, ela não vai coletar alimento nesse processo. Entenda isso. Uma abelha cumpre com a sua função pré-definida no momento que ela sai dessa colônia. Se a abelha saiu para procurar ninho, ela vai procurar ninho até que ela retorne para essa colônia e mude a função, ou até que essa função se extinga, ou até que ela morra. Entendido isso? O açúcar, ele é utilizado na meliponicultura para quê? O açúcar é utilizado na alimentação. O açúcar, né, dentro da criação de abelha sem ferrão, da meliponicultura, ele é encarado como um suplemento alimentar. Ele vem para substituir, não substituir completamente, mas suplementar a falta do alimento energético natural que as colônias buscam nas flores, que é o néctar. O açúcar em forma de xarope, por exemplo, ele vem para suplementar esse néctar em momentos de necessidade. Ele é considerado o quê? Um alimento suplementar, não uma isca para atrair atenção. A abelha escoteira, como eu disse, ela não está buscando alimentação, ela está buscando um oco. Ela não está buscando néctar e pólen, ela está buscando um oco. Então por que o açúcar iria atrair uma abelha escoteira para a isca? Não vai atrair uma abelha escoteira para a isca. No máximo que você vai ter chegando até a sua isca são abelhas campeiras, que não estão nem aí para aquela isca. Pode ser que realmente atraiu uma abelhinha ali para a entrada da isca, tá coletando açúcar. Beleza, ela tá ali para coletar açúcar, não tá ali para construir um novo ninho, porque é uma abelha campeira, não uma abelha escoteira. Existem funções muito bem pré-definidas nas colônias de abelha sem ferrão. E se a gente não entende essas funções, e se a gente não trabalha com essas funções, se a gente não tem o conhecimento completo, a gente fica testando essas receitas mirabolantes sem ter resultado nenhum. Falando ainda sobre açúcar, um problema que pode gerar, né? Além de não ajudar, pode acabar atrapalhando. Um problema que o açúcar na isca PET junto com a atrativa cera pode gerar: atração de formigas. A gente já tem um grande número de pessoas que tá super frustrada porque as formigas entram dentro das colônias de abelha sem ferrão das iscas PET para captura antes das colônias, né? E aí você vai colocar o que na sua isca? Vai pôr açúcar.
Você vai atrair o quê? Além de possivelmente atrair uma campeira que não vai oferecer para você captura nenhuma, você vai atrair também formiga. Muito mais do que uma isca sem açúcar atrairia. Colocar açúcar não faz sentido para uma captura. O açúcar tem o seu uso na criação das abelhas nativas sem ferrão e não é na captura e nem na atração de novos ninhos. O açúcar é utilizado na suplementação alimentar. Abelhas campeiras, não abelhas escoteiras. Agora, a cera mista realmente pode ajudar. Por quê? A cera mista, ela vai funcionar como açúcar para as formigas. Vai ser um material que as abelhas utilizam para a construção dos ninhos, que vai estar disponível em um local disponível para construir um ninho. Se você usa um bom atrativo, bota uma cera mista lá, você vai sim realmente facilitar a entrada de uma nova colônia, de uma captura na sua escapete. Agora, pode ser que a cera mista acabe atrapalhando em alguns momentos também, porque as abelhas podem acabar aproveitando, só roubar essa cera mista e ir embora. E no momento que elas estão fazendo isso, se chega uma escoteira, elas podem acabar espantando, impedindo que aconteça uma captura. Então você tem que colocar na balança, testar algumas iscas com ceramista, algumas iscas sem ceramista, algumas iscas com um tipo de entrada, algumas iscas com outra, alguns tamanhos específicos. Tudo vai de conhecimento, análise e observação. É isso que eu falo para os meus alunos, a importância de ter um conhecimento correto, de ser um meliponicultor consciente. Primeiro, você já entenderia logo de cara que essa ideia do açúcar não é bacana. E nem colocaria em prática. Você nem perderia tempo perdendo suas iscas com essa ideia de açúcar.